mais um Respeita a Minha História, aqui diretamente dos estúdios Veneza, no Espaço Vulcã. E olha, cafezinho aqui da Dona Mara, a cafeteria Dona Mara, que fica aqui dentro do Espaço Vulcã, aqui em Lagoa Nova, bem pertinho do Hospital do Coração. E vamos falar, né, pós-carnaval, vamos falar sobre nutrição. Estamos recebendo hoje Samara Macedo. Seja bem-vinda, Samara. Muito obrigada. Samara Macedo é nutricionista e aí são várias perguntas, várias dúvidas. Estávamos conversando aqui anteriormente, tem várias dúvidas para tirar, mas vamos começar pela sua história. Quem é Samara Macedo? Samara Macedo é uma jovem hoje que nasceu em Açu, adotada de pai e de mãe, né? Hoje o meu pai de criação ele faleceu, porém uma família humilde e eu sempre tive um sonho de ser nutricionista, porque eu queria entrar na área da saúde e eu tinha uma situação que seria eu sempre fui magra e eu queria entender esse processo. Foi daí que eu resolvi entrar na nutrição. Samara, qual a sua idade? Hoje eu tenho 28. 28 anos, nem parece, né? Aí você, né, tem esse sonho desde cedo de ser nutricionista. Exatamente. E hoje você está como influenciadora também nas redes sociais. Isso. Nas suas redes sociais do Fora Instagram. que por muitos anos, né, na verdade, quando eu saí da minha faculdade, eu atuava em outra área da nutrição. Eu iniciei na clínica, mas agora eu estou voltando para a clínica, mas eu sempre trabalhei na área de restaurantes. Então, na parte de consultoria, a gente abria restaurantes, abria bar, no sentido de montar um cardápio, treinar a equipe, e agora eu estou voltando para a área da nutrição, entrando nessa área aí de saúde da mulher. Saúde da mulher, e elas estavam todas. Nas redes sociais de Samara, tá falando lá, tem lá uma frase que é se reeduque, né? Exatamente. Em 45 dias. Nós vamos falar Exatamente. sobre muita coisa hoje, inclusive também aí essas receitas que muitas mulheres seguem para emagrecer rapidamente em uma semana. Aí pós-carnaval também, muitas devem ter dado ali, feito aquela Pezinho na jaca, né? restriçãozinha, né? E também muita bebida, vamos falar de muita coisa, mas vamos começar por essa reeducação alimentar em 45 dias. Existe um protocolo que é personalizado de cada paciente. Quando o paciente me procura, eu monto uma estratégia. Por quê? Porque as pessoas acham que na primeira consulta já vai perder tudo aquilo que eles desejam. E não é assim, né? De início, a gente tem um método que é o quê? Reeducar, ensinar ou retornar toda uma rotina. E cada encontro com a Nutri, a gente traça uma estratégia na dieta, para que o paciente venha entender e o corpo do paciente venha entender como aquele método, porque o que acontece? As pessoas acham que é só tirar tudo que eles consomem, mas não é. Às vezes o seu corpo ele já está acostumado com aquele alimento. E uma estratégia que eu vou trazer como exemplo é o jejum intermitente. O que é que acontece? Nós hoje já passamos um longo período, às vezes, sem se alimentar. E quando a gente está entrando no jejum, se você já tem aquele hábito, o seu corpo vai. O que é que ele vai fazer? Ele vai acelerar mais. Então, tudo que você comer vai fazer você aumentar mais o peso, né? Então, a gente precisa entender que ali é uma estratégia, mas que antes daquela estratégia precisa-se fazer todo um protocolo. Porque senão a gente não consegue atingir o resultado. A tendência é não dar certo Exatamente. essa dieta. Porque o seu corpo já está acostumado com aquele tempo em jejum, entendeu? Então, quando a gente entra com essa estratégia, se você já tem aquele hábito, o resultado não vai vir, vai ser como se fosse uma bomba para que o seu corpo aumente mais o peso. Então, a gente precisa ter um preparo ali antes, antecipado. E é sobre restrições, não é isso? Lá no teu Instagram também tem falando emagreça sem a restrição alimentar, que é o protocolo Invicta, que é esse que Exatamente. você está se referindo, que é algo personalizado para cada paciente. Exatamente. Então, o protocolo Invicta é o que é que acontece. Às vezes a gente tem o hábito
eu vou perder peso, então eu vou retirar chocolate, eu vou retirar bebida, eu não vou comer um pãozinho francês, porque no café da manhã não pode faltar, e não é assim. Então a gente ensina a você a reeducar, mantendo esses alimentos na dieta e sabendo fazer as escolhas corretas, que é o principal. Eu preciso treinar você a fazer as melhores escolhas, independente se você vai estar em casa ou em um restaurante. Quando você falou, né, que hoje a sua função é direcionada a ser nutricionista de mulheres, principalmente Exatamente. para mulheres, por que essa escolha? Acredito que um público muito individualizado, e hoje quando a gente entra na fase ali dos 30 a mais, que é mais o público que eu abranjo no meu Instagram, as mulheres hoje, os hormônios estão muito alterados. E isso gera uma série de fatores que a gente precisa trabalhar. Até mesmo quando se trata de mulheres que querem engravidar, ou de mulheres no período da menopausa, né? Então a gente já trabalha ali com um plano alimentar individualizado para que a gente venha diminuir esses sintomas. E a alimentação também, outro dia eu estava vendo, Samara, em relação à alimentação que cura bastante, assim, várias doenças, Exatamente. voltada até eu vi algo sobre a candidíase, Exatamente, né? né? Isso Porque que tem você alimento. também consegue ali regular e ter uma melhora Exatamente. através da alimentação e dos exercícios. Porque a gente já faria ali, no caso da candidíase, uma dieta anti-inflamatória. Que uma das estratégias que a gente utiliza muito é o alho em jejum, né? Que é um Hum. potente anti-inflamatório e principalmente para tratar a candidíase. O alho em jejum eu já ouvi falar. Agora sim, nas redes sociais, eu me deparo às vezes com muitas dietas malucas que nós que somos leigos, né, às vezes a gente não sabe, será que isso dá certo? E está relacionado muito a chás. Você tem alguma dica sobre os chás ou se porque assim, chá é natural, mas eles podem ter um efeito contrário do que aquilo que a gente espera. Exatamente. Então, vou trazer duas dicas de dois chás que eu acho muito importante no tratamento da candidíase, levando para o que a gente está conversando, que seria o chá de orégano, certo? E o de alho, que é um potente anti-inflamatório, para você incluir dentro da rotina. Eu estou tomando todos os dias chá de orégano com louro. Eu ouvi Perfeito. falar que isso dava certo. Nesse caso, para o tratamento da candidíase, Não, não. só para Não. durante o. É porque eu vi que ele é como se funciona também como um termogênico, Sim, não é? Para dar aquela emagrecida. Mas também funciona nessa parte. digestiva, né, também. Isso. E fora que o chá de orégano é um potente, vou dizer aqui, tá, um segredinho, para quem tem bastante cólica durante o período menstrual. Gente, será que foi por isso que esse mês eu não senti muita cólica? Senti dor de cabeça, Olha, mas a gente, cólica não. pois é. Enxaqueca. Então ele é um potente. Para quem tem essa aí, passa aquele período com muita dor, chá de orégano. Muito bem, são várias dicas, viu? Aqui da Nutri. Mas assim, a gente acabou de sair do carnaval, não é? Exatamente. Hoje, quinta-feira, acabamos de sair do carnaval. E aí, como estávamos conversando anteriormente, durante o final do ano, as pessoas tendem a meter o pé na jaca. Vem o início do ano, todo mundo na academia, fazendo exercício, se preocupando com a alimentação, procurando Nutri. Mas quando vai se aproximando do período do carnaval, as pessoas somem. Porque Esvazia tudo. E aí vem a volta. Nesse retorno, como fazer para voltar? De repente eu tenho esse protocolo, né? Faço a dieta não restritiva, mas sempre ali adequada e baguncei tudo nesse período, não é nem uma semana, eu digo 15 dias porque é o antes do carnaval. E agora? Como desinflamar esse corpo e voltar? estratégias que a gente sabe que durante o período do carnaval, uma das coisas que mais acontecem é o quê? Desidratação. A gente tem aquele sintoma de inchaço no corpo, acho que ganhou peso por conta de toda a rotina a pessoa, o paciente tem durante esse período de carnaval. Às vezes não dorme bem, não toma água, então excesso de bebida alcoólica, come de tudo, noites acordadas sem dormir 8 horas no mínimo. Então a gente vai utilizar aí o quê? Uma estratégia de quê? Se hidratar após o carnaval, né? Tomar água, usar chás diuréticos, que nesse caso seria para o quê? Diminuir a retenção de líquido, que seria aí uma estratégia chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, Olha.
pós-carnaval, frutas, né? Incluir frutas que têm uma quantidade maior de água, como melancia, abacaxi, melão, como estratégia para ajudar na hidratação do corpo após o carnaval. E tentar ir voltando à rotina aos poucos. Não adianta querer alavancar, entrar na academia amanhã, pegar os pesos da academia todinho, sendo que o corpo não está preparado, né? Então, o principal disso é a hidratação e voltando aos poucos à rotina, consumo de proteína, de verduras, para que o seu corpo comece novamente aquela da estaca zero, né? Porque é como se fosse retornando ao início. E às vezes dormir é um ponto muito importante, né? Dormir às 8 horas no mínimo, para quem consegue, né? Porque hoje nem todo mundo consegue dormir 8 horas. Mas esses pontos é bastante importante. Hidratação, sono e o treino aos poucos. E a quantidade de água vai depender do peso ou assim, por exemplo, eu bebo 2,5 litros, tá bom. É mais ou menos isso? Não, a gente tem um cálculozinho que utiliza Sim. 35 ml por cada quilo de peso para a gente saber quantos litros de água a gente precisa tomar por dia. E geralmente quando você faz um acompanhamento nutricional, o nutricionista já deixa lá nas orientações, mas é algo que você também pode pegar seu celular e fazer para saber a quantidade correta de Explica água, aí né? para quem está nos assistindo agora, qual é esse cálculo? Vocês vão pegar lá o celularzinho, a calculadora, vão abrir e vão colocar lá 35 ml vezes o peso de vocês. O resultado é a quantidade de água que você precisa tomar durante o dia. Muito bem. Acho que vou ter que mostrar ele primeiro. Exatamente. Às vezes, e ainda tem uma questão Mas que é um ponto. eu ouvi uma conversa de que se você beber muita água, você pode Exatamente. morrer. É Tudo é aquela história, né, gente? O problema é o excesso, né? Então a gente precisa saber os limites. É o excesso. E o que é que acontece? Uma estratégia que eu gosto muito de usar para os meus pacientes que consomem pouca água durante o dia, tem uma rotina muito corrida, é andar sempre com uma garrafinha. Porque uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, ela não tem uma tendência de tomar água por conta do frio. Né? Então, ter uma garrafinha ali, eu vou olhar e vou me lembrar, eu vou tomar água. Então, é uma estratégia. Porque às vezes, eu tomo 2, 3, 4 copos de água por dia. Mas será se toma mesmo? Samara, na internet tá uma onda de Ozempic. Muitas mulheres, principalmente mulheres, utilizando o Ozempic para não precisar fazer as dietas. É aquela história, né? Todo mundo quer um resultado rápido. Exatamente. Mas fala um pouquinho do Ozempic pra gente. Quando a gente vai entrar em falar do Ozempic, a gente precisa levar em consideração que junto ao medicamento precisa ter uma estratégia, precisa andar junto com o nutricionista. Não é só o remédio. Por quê? Porque gera umas consequências, que nesse caso é a perda da massa magra. Então a gente precisa ter uma. E o que é que o Ozempic faz? Ele tira a sua vontade de comer. Né? Então por isso que você vai perder peso. Porém, se eu não me alimento adequadamente, o meu corpo ele vai faltar nutrientes. Então, eu preciso tomar um medicamento e ter uma dieta equilibrada, porque eu não, mesmo eu não querendo comer, eu preciso de comida. Mas tem que ser uma estratégia juntos. E o que é que as pessoas querem? Só tomar o medicamento. Só que esse fator vai desencadear lá na frente você voltar para o peso atual, porque a nossa mente ela entende que a gente já tem um peso máximo, por exemplo. Tipo, eu sempre pesei 80 quilos. Se eu chegar a 50 de uma forma errada, eu vou fazer com que esse peso ele evolua para 80 e lá na frente, após a medicação, sem todo um acompanhamento. Tô entendendo. Agora sim, eu estava me lembrando aqui também que a gente, por diversas vezes, a gente é como se um nutricionista falasse alguma coisa, outro falasse outra, e tem as, vamos dizer assim, modas, né? São Exatamente. período em que aquilo está na moda. Agora são os ovos. Tanto que os ovos subiu bastante de preço, 30 né? reais Então, uma bandeja de ovos que quando eu era criança custava 10 reais. agora. Então, assim, a Graciane, que está aí no Big Brother, comentando, falando que comia 40 ovos por dia.
Teve também a própria Virgínia, que é uma influenciadora, né, assim, bastante potente, então ela falando que emagreceu com os ovos. O que que você tem a falar sobre esse exagero, né? Trocar a dieta, a alimentação tradicional por ovos. Hoje a gente tem outras formas de colocar proteína no nosso corpo, sem ser com excesso de ovos. Hoje a gente tem o whey, a gente tem o frango, não precisa desse exagero de ovos na dieta. Primeiro que nem tanto que esses dias eu vi um vídeo da Virginia dizendo que ela não estava aguentando olhar para um ovo, entendeu? Então isso é uma consequência do excesso. Por isso que a gente precisa estar ali equilibrado e tentar colocar outras coisas que substituam a proteína do ovo na dieta, como por exemplo o whey, né? Trocar pelo frango, pela carne, que não tem um cristão que consiga comer 30 ovos, 20 ovos a vida toda, né? E como fica o Então, corpo, né, com isso em relação. excesso de proteína, né? Porque se eu não absorvo aquela quantidade de proteína durante o dia, ela vai sair na minha urina. Então é dinheiro jogado no lixo. Sim, então é justamente isso. Que o corpo não absorve, Ele espere, né? ele Espere. vai jogar fora, né? Então nem adianta esses 30 ovos, e até tem aquela Exatamente. quantidadezinha, trocar também por outro tipo de proteína, que é o frango, né? Isso E carne vermelha. também, né? Também é uma estratégia. Sendo que a gente sabe também que o excesso da carne vermelha é para alguns pacientes que têm alguns problemas, por exemplo, excesso de potássio, né? Problema de renal, a gente já recomenda uma redução. Mas nesse caso, a gente precisa ter esse controle. Mas a carne vermelha também é uma substituição de proteína. E esse pós-carnaval é só voltar para a dieta que vinha fazendo anteriormente, Aos poucos, tranquilamente. né, se hidratar bastante, incluir aquelas frutinhas que eu já tinha falado lá na frente, como melancia, melão, abacaxi, que são frutas que têm bastante água, né? Então, para ir hidratando o corpo e dormir bem, para que a gente Dormir consiga bem, né? voltar à rotina, né? Dormir é essencial para tudo, inclusive para a recuperação muscular, porque é um período que a gente tá ali correndo, agitado, bebendo muito, e o nosso corpo precisa voltar ao normal. São muitas perguntas, o tempo é muito curto, mas o que eu quero falar também um pouco sobre a bebida. A gente, Exatamente. exemplo, existem hoje muitas cervejas, né? Vários tipos de bebidas que prometem ser bebidas com poucas calorias. Um exemplo, tem uma cerveja que até eu consumi ela alguns dias atrás, nessa promessa, né? De diminuir a quantidade de calorias. Essas cervejas, só o marketing ou realmente a gente pode beber tranquilamente? Eu falo da cerveja, mas a gente também pode falar sobre o refrigerante, que tem vários nutricionistas aí até indicando trocar o suco de laranja, por exemplo, pela Coca Zero. Exatamente. Por quê? Por conta da quantidade de caloria dentro da dieta. Mas quando a gente vai olhar como um todo, que não é só a caloria, seria a caloria se fosse só para um paciente que está ali querendo perder peso e anda uma dieta restritiva, beleza. Mas quando a gente fala na qualidade em si, é melhor um suco de laranja do que uma Coca Zero, no meu ponto de vista. Mas isso acontece que cada nutricionista, cada médico, cada pessoa da internet, ele tem uma metodologia de trabalho, entendeu? Então, cabe a gente respeitar. Mas que dependendo do ponto de vista, cabe um paciente preferir uma Coca Zero, mas também cabe o paciente tomar um suco de laranja. Em relação à cerveja, é, podemos se dizer que também é a mesma coisa, mas o que é que o álcool vai causar no seu corpo? Será se é só a caloria? É o excesso. Já hoje eu estava assistindo um vídeo da namorada de Natanzinho, que tá bastante alta, a Rafa Kalimann, Rafa né? E Kalimann. ela tava na tenda da Brahma, né? Que ela tava lá. Carnaval. Exatamente. E ela falou sobre uma coisa muito importante que eu achei, que ela pontuou, ó, um copo de cerveja mais um copo de água. Pra Sim. quê? Pra que no outro dia você consiga amanhecer sem ressaca. Então, é um copo de cerveja e um copo de água, o revezamento. E isso me chamou bastante atenção. Da importância de quê? Da gente estar se hidratando durante as bebidas, para que não cause um estrago tão grande nos dias de carnaval. Muito bem. E outra coisa também que eu acho que você até pode pontuar em relação aos energéticos, né? Muita Exatamente. gente misturando energético com bebida. Energético também tem
Muitas calorias. Exatamente. Fora que quando a gente fala de energético, né? A gente fala que hoje a gente anda em um período que as pessoas estão muito aceleradas. A gente pode levar até para a saúde mental. Sim. E o energético, até mesmo o álcool, eles são gatilhos para quem tem problema de saúde mental e às vezes até mesmo toma um remédio, porque hoje está muito comum as pessoas ingerirem remédio para controlar essas emoções. E o álcool ele é um potencializador de, de ansiedade. Se você toma um remédio e hoje você bebe, amanhã você vai amanhecer com ansiedade. É um gatilho muito grande. É isso. Nosso tempo está acabando, mas assim, são muitas perguntas. Samara vai ter que voltar aqui outras vezes, eu tenho certeza, porque assim, principalmente ela, que é voltada, né, que é Exatamente. Vamos voltar aqui para falar sobre sobre as a mulheres. menopausa mais Olha, 40. É um tema muito importante. muito bem. Agradeço muito a você, muito De obrigada, viu, Samara? nada. Olha, as Estamos, unhas já pós-carnaval, né? viu? Muito obrigada e seja bem-vinda sempre Eu aqui que no Respeite a Minha agradeço. História, no Todas Cast. Até mais.